Olá, tá na hora do mate. Pega teu chimarrão, puxa um banco e vamos prosear um pouco. Enquanto eu tomo aqui meu chimarrão com a minha esposa, eu quero prosear um pouco com vocês. Há alguns meses, uma produtora rural que eu estava conversando com ela passando por um momento difícil, de crise, dificuldade, e ela veio no meu escritório e não me perguntou sobre banco, não me perguntou sobre financiamento, não me perguntou sobre recuperação judicial. A pergunta dela foi outra. E ela me disse assim: Kleber, como eu faço o meu marido aceitar ajuda? E eu confesso para vocês que aquela pergunta ficou na minha cabeça por vários dias. Porque foi naquele momento que eu percebi que o problema não era só uma dívida. Era uma família inteira sofrendo em silêncio. E foi justamente observando essas histórias que eu comecei a perceber alguns sinais que aparecem antes da dívida explodir. Porque a crise, ela começa dentro da casa. E é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. E antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou falando sobre isso porque eu li num livro, porque eu fiz um curso, ou porque eu trabalho com isso. Eu estou falando porque eu também sou produtor rural. Eu tenho minha propriedade, eu vivo do campo, mas eu também conheço o outro lado da moeda. Eu sou técnico em contabilidade e tenho meu escritório e atuo na área da contabilidade. Mas, acima de tudo, antes de produtor, antes de técnico em contabilidade, antes de empresário, eu sou alguém que já passou por momentos difíceis, que já viveu problemas, que já teve projetos frustrados, eu já enfrentei dívida, já tive várias noites sem dormir, já precisei reorganizar minha vida financeira. E então, quando eu converso com uma família rural que está sofrendo, eu não vejo apenas números. Eu vejo pessoas, vejo sonhos, vejo uma história parecida com a minha. E o primeiro sinal que eu notei, que eu consegui parametrizar conversando com essas famílias, é quando o silêncio chega. Porque o primeiro sinal é quando a família para de conversar sobre dinheiro. E eu não falo dinheiro de uma forma abstrata só do dinheiro e não só da dívida. Eu falo da forma como recuperar, como administrar esse problema. Porque no começo existe muita discussão.
depois essa discussão começa a virar preocupação, porque uma simples conversa que era para ser produtiva acaba virando discussão. E aí, nesse momento, que é o mais perigoso, onde o silêncio chega. E esse silêncio é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque quando a gente para de conversar, porque não quer discutir, porque não quer sofrer, porque não quer reviver, o problema continua crescendo. Porque amenizar não resolve, só piora. Ele vai continuar crescendo, esse problema. O segundo sinal que eu reconheci é quando o telefone assusta. Você escuta o celular tocando e já imagina, é cobrança. Chega uma mensagem, você já fica inquieto, o coração acelera, e isso acontece com muitas famílias. Você não imagina o quanto. E isso vai levando a uma sensação de impotência, uma frustração que deve ser corrigida. Outro sinal que eu tenho notado é que o produtor trabalha cada vez mais. Porque quando a pessoa se encontra em dívida, além dela não conversar para achar uma solução, começa a se esconder do mundo, querendo atender o telefone, querer resolver de uma maneira que não vai trazer um resultado satisfatório. Ela acha que se afundar no trabalho vai resolver. E eu vejo muito produtor trabalhando mais do que nunca. E essa sensação é que ele está correndo numa esteira. Cansa, mas não chega a lugar nenhum. Porque uma coisa é o esforço, outra é a direção. Se você fica correndo numa esteira, você está fazendo esforço, mas continua no mesmo lugar. E um sinal que eu acho muito perigoso é quando a esperança começa a diminuir. E é justo esse sinal que mais me preocupa. Quando a pessoa começa a acreditar que já não existe mais saída. E aí ela para de planejar, para de investir, para de sonhar. Eu me lembro, lá em 2023, quando o meu projeto começou a afundar, foi uma sensação muito constrangedora, foi um momento muito difícil. Mas aí, o meu alicerce, que é a minha família, e eu entendendo isso,
voltamos a conversar, voltamos a dialogar de novo e achamos uma saída. Foi fácil? Não foi fácil. Mas foi possível. E estamos aqui hoje. Entendendo a minha história, o meu problema, e conversando com tantas famílias do agro, eu falo do agro porque é onde eu estou vendo hoje uma dificuldade enorme dos produtores, das famílias acharem uma solução. E eu aprendi uma coisa, que a maioria dessas famílias, tanto de produtores rurais, de empresários e até de pessoas que estão empregadas, mas que estão endividadas, a maioria delas não precisa de um milagre. Elas precisam de clareza. Elas precisam entender a realidade. Precisam organizar as informações. Principalmente, elas precisam parar de tomar decisões no desespero. Porque uma coisa que eu queria dizer para vocês, principalmente sobre crise e sobre dívidas financeiras. Qualquer pessoa que teve a capacidade de se endividar, se você teve a capacidade de assumir um endividamento, você tem a capacidade de quitá-lo, você tem a capacidade de pagar. Basta essa clareza, essa organização. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar uma mensagem. Nenhuma tempestade dura para sempre. Eu sei que às vezes parece que não existe uma saída, mas ela existe. E o primeiro passo para resolver um problema grande, que às vezes a gente acha enorme, é dividir. Deixa eu dar um exemplo ali um exemplo do agro. O produtor tem que fazer uma cerca de 1.000 metros. É muito difícil fazer uma cerca de 1.000 metros num lance só. Geralmente, a gente divide ela em 4, 5 partes, de 250, 200 metros. Principalmente se o terreno tem muitas dificuldades, se o terreno tem muitos obstáculos. Se para arrumar, fazer a cerca, ele divide, entende os obstáculos. Na vida da gente também tem que ser assim. Você precisa entender onde você está. Você precisa se reorganizar, entender o que você tem, com calma, com união, porque foi assim comigo, e é assim com muitas famílias que eu venho acompanhando. Você
dividir o problema, entender onde você está, procurar ajuda de quem já passou por isso, fica muito mais fácil. Se está difícil de conversar com a família, procure ajuda. Era isso que eu queria poder ter falado aquele dia para a produtora que me procurou, dizendo que o marido dela não achava que conseguia fazer tudo sozinho, e ela via que ele tinha boa vontade, mas acabava tomando decisões erradas ou dificultando mais a solução. E agora, para encerrar essa nossa prosa da hora do mate, eu quero saber de você. Qual foi a parte desse vídeo que mais falou contigo? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos e respondo todos. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, tanto na atividade rural, ou algum empresário, ou algum amigo seu que está passando por uma fase de dívidas e está com dificuldade, e não sabe quem pedir ajuda, manda esse vídeo para ele, porque às vezes ele tem vergonha de falar com alguém e acha que ele é o único que está passando por essa dificuldade. E tenha isso na sua mente. Você não é o primeiro e nem será o último. E tem muita gente que está passando por isso e que pode te ajudar. E muita gente que já passou pode também te ajudar. Então, tenta enviar esse nosso vídeo para alguém, porque às vezes uma conversa pode ajudar e chega lá em alguém que realmente precisa. Que Deus te abençoe sua propriedade, abençoe sua família, e um grande abraço. Valeu!